Nós estamos numa série chamada Emocionalmente. Hoje é o nosso 5º episódio. A gente vai estar falando hoje sobre um tema que não sei se muitos têm esse problema. Na realidade, eu tenho certeza que todos já tiveram ou terão episódios que é o episódio da ira. Nós falamos sobre medo na semana passada. Eu não quero que ninguém cutuque o outro falando, olha, essa palavra é para você. Porque a ira é algo que, mesmo pessoas, por mais, entre aspas, calma que seja, muitas vezes ela tem uma ira dentro dela. Eu quero ler o texto de Tiago 1, 19 a 22. Essa é a palavra onde nós vamos nos basear. Quero que você acompanhe o texto, que diz assim: Meus amados irmãos, tende certeza disso, todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago, quando escreveu essa carta, ele é meio irmão de Jesus, ele escreveu essa carta com o objetivo de alcançar os judeus que estavam dispersos por todo o Império Romano, e ele tinha o objetivo de corrigir algumas coisas. Ele queria estimular as pessoas, primeiro, a viver uma fé prática, não teórica. Segundo, ele queria corrigir gente que falava demais. Eu não sei se tem gente aqui que fala demais, e Tiago, ele fala sobre isso, pessoas que exageram e se perdem na palavra. Ele também exorta pessoas que vivem uma vida mundana, e ele exorta também pessoas que vivem uma vida meio bagunçada, cheia de preconceitos. E, em cima de tudo isso, ele está encorajando as pessoas a serem perseverantes. Por isso, ele traz esse texto, e inicialmente ele já entra com essa palavra. Ele está falando, olha, meus amados irmãos. E essa palavra, meus amados irmãos, se você for olhar no livro de Tiago, várias vezes você vai encontrar essa palavra, meus amados irmãos. É um pastorzão querendo ajudar aqueles irmãos a viverem corretamente, e ele está abordando nesse início de texto sobre a ira. Porque essa comunidade era uma comunidade que era muito perseguida pelos romanos, era perseguida pelos homens, pela elite que tinha dinheiro, e eles começavam a retrucar, a querer debater, não aguentava o confronto, e essa comunidade, embora era uma comunidade cristã, muitos deles tinham pavio curto. E Tiago está falando, calma aí, gente, eu sei que vocês precisam se conter. Tem gente muito nervosa nessa igreja. Era uma comunidade irada. Uma comunidade irada. Pelo menos alguns daqueles que ele escreveu eram pessoas iradas. Eu não sei se você é essa pessoa. Mas o fato de nós sermos cristãos não nos isenta de pisarmos na bola. Cair, né? Eu falo assim que muitas vezes a gente, na gíria, a gente fica pilhado, né? Quem já não ficou pilhado? Tem gente que deixa a gente pilhado, né? Ela falou para não falar o nome dela. Eu falei, eu vou usar esse exemplo no culto. Ela falou, pastor, por favor, não. Mas tem gente que deixa a gente pilhado, mexe com a gente. Não é verdade? Não tem gente que tira a gente do sério? Verdade ou não? E vocês saem do sério, porque a pessoa tira vocês do sério. Esses irmãos aqui eram pessoas que estavam sendo perseguidos, estavam sendo
impedidos de talvez exercer plenamente aquilo que Deus tinha para a vida deles, ou do trabalho e tudo mais, e eles estavam ficando pilhados, e eles estavam entrando na onda, e eles estavam querendo torcer o pescoço de uns, e fazer, e deixar alguns amarrados, que nem meu amigo fala, para amanhã matar. E a gente vê que essa turma, Tiago fala, pessoal, vocês precisam ser pessoas que ouçam mais, falem menos e fiquem irados, demore para ficar irados. Então, ouçam mais, falem menos e se irem mais demoradamente ainda. Por isso, mas eles tinham razão, eles eram cristãos, eles eram pessoas que estavam buscando fazer a vontade de Deus. E essas pessoas, esses ímpios, como alguns dizem, esses endemoniados, essas pessoas que são usadas pelo demônio, estão tentando impedir a gente de viver o Evangelho. E a gente está vivendo isso hoje em dia. A gente fica com muita raiva de quem quer atacar o Evangelho. A gente, se pudesse, e a gente começa a ver uns cristãos com sangue nos olhos, querendo defender a fé, defender a sua posição. E isso justificado por conta de ser uma defesa do nome de Jesus. E Tiago está recomendando para essa turma, prontos para ouvir, tardios para falar, e com demore muito para ficar irado. O verso 2 ele diz, porque a ira, e ele explica por quê, porque essa ira, essa posição, esse jeito de você ser, de você reagir, não vai produzir nada de bom. Só vai trazer mais problemas. A ira de um homem nunca pode iluminar a mente de alguém. A gente pensa que essa ira vai gerar mudanças. Muitas vezes essa ira vai fechar corações, vai bloquear mentes, vai impedir que o Evangelho avance. Por isso, a definição de ira pela Bíblia é uma forte emoção de indignação por conta da injustiça, pode ser. Então, quando alguém está sendo injustiçado, a gente se toma de uma ira, a gente costuma dizer, uma ira santa, para defender os fracos e os oprimidos. E a gente então tem isso, mas também a ira pode ser uma ira causada pelo pecado. Então a Bíblia ela não faz a distinção sobre que tipo de ira. Pode ser uma ira justa, como pode ser também uma ira pecaminosa. Na psicologia, a definição de ira diz assim que é uma resposta emocional natural diante de uma frustração, ameaça ou injustiça. Sempre a ira vai agir. A ira que vem, ela vai gerar dentro de você uma resposta diante de um fato que você está vendo aí. Está acontecendo alguma coisa, aí a ira se acende. Eu tenho até o desenho ali do Divertidamente, né? Onde o Raiva, né? É o personagem que expressa a ira. E ele é uma peça rara. O desenho ganha muita graça com a participação dele. Se ele não tivesse ali, o negócio ficava meio estranho. Mas essa ira, ela pode ser perigosa, porque ela pode destruir pessoas. A ira é uma das emoções que nós temos que é muito perigosa, porque ela tem o poder de destruir relacionamentos, ela tem poder de levar você a perder a cabeça e de agir de maneira que você depois vai ficar pensando assim, por que eu não
parei naquela hora que o Espírito Santo falou. A tendência da ira é passar por cima da voz do Espírito Santo e falar, agora Espírito Santo, deixa, agora sai de lado que agora vai ser eu vou fazer, eu vou falar, eu vou fazer. Não, agora não, estou indignado. Depois eu peço perdão. Tem gente que até raciocina e fala assim, Deus, depois eu peço perdão, mas agora eu tenho que fazer esse negócio. Agora eu tenho que destilar minha ira, minha raiva, meu ódio, Por isso, Paulo fala lá em Romanos 12, 9, que nós devemos nos apegar ao bem, né? Está dizendo assim, o amor seja sem fingimento. E ele diz uma coisa forte, ele fala assim, odiai o mal e apegai-vos ao bem. Então, Paulo está falando lá na carta aos Romanos que nós devemos sim ter uma ira sobre o que é mal. Ele está nos instigando, fala assim, olha, não aceite que as coisas erradas prosperem, tenham ódio do mal. E aí, é nessa que muita gente embarca sem ter o discernimento e o controle do Espírito e faz tudo errado. Eu fico indignado, eu estive num campo de concentração há pouco tempo atrás, lá na Alemanha. Aquilo gerou dentro de mim uma indignação, uma ira, algo que não me deixava. Como pode isso acontecer? Como podemos viver numa sociedade em que essas coisas aconteceram? E a gente começa a olhar sobre o racismo, sobre tráfico sexual, sobre assassinatos, né? Uma criança, bala perdida, matou tal pessoa. A gente fica indignado, a gente fica com os nervos realmente abalados. Não sei se vocês ficam assim. O abandono de idosos, eu fico, quando eu vejo idoso abandonado pelos filhos, ou abandonado numa casa de repouso, a pessoa viveu toda a vida e depois no final da vida aquela indignidade, crianças sendo abandonadas por seus pais, a gente fica a corrupção na política. Gente, ultimamente eu tenho ficado muito irado sobre essas coisas. A exploração de trabalhadores, trabalho escravo nas fazendas, aí a gente fala assim, mas não sei se vocês ficam indignados com essas coisas. Fica ou não fica? Por isso, a Bíblia diz que Deus é um Deus irado. Deus é o personagem mais irado da Bíblia. E quando ele é irado, ele vem com a sua ira e ele derrama sobre, por exemplo, quando aqueles povos escravizavam o povo de Israel, ele vinha com a ira sobre a Babilônia, sobre os assírios, mas também quando o povo de Israel errava e abandonava, Deus também se indignava por eles estarem adorando outros ídolos, se esquecendo, sacrificando os filhos deles no altar a Moloque. Deus se indignava do seu povo também. E ele com ira agia, levava o povo cativo, castigava, trazia a sua resposta. A ira divina, ela é uma ira vigorosa, intensa, consistente. Ela também é controlada, mas ela é também uma expressão da indignação quanto àquilo que é errado. Só que a ideia aqui, eu quero que você pense que, no estado melhor, a ira comunica o amor protetor de Deus. Deus, então, ele se ira. Por isso que eu estou hoje, nesse momento, pensando com você, queremos pensar com você. Deus é um Deus que pode ficar irado, ele pode. Agora a pergunta é, você pode ficar irado? Você tem condições de ficar irado?
É uma pergunta que a gente vai responder já já. A ira de Deus, ela é uma resposta perfeita diante das coisas erradas. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, essa palavra irado para Deus ele é tão tranquilo, porque Deus é o personagem mais irado, Vitor, da Bíblia. Mas ele também é o ser mais amoroso de todos. Ele consegue ser irado e amoroso, e o amor dele pode ser expresso através da ira, e a ira pode ser uma manifestação do seu amor, sem problema nenhum. Isso é a ira de Deus, que é justa, que é santa. Mas a ira de Deus sempre ela vai ter um objetivo. Ele tem um objetivo de restaurar. Toda vez que Deus derrama a sua ira sobre alguma situação, Ele quer transformar aquela situação de injustiça em injustiça, de maldade em bondade, de falta de cuidado em cuidado. Esse é o resultado. Sempre visa a restauração, restaurar. A ira sempre vai trazer restauração, arrependimento, salvação. Só que eu quero falar um pouco sobre ira pecaminosa. E essa ira pecaminosa, ela sai da gente. As pessoas olham para mim e acham que eu sou um cara assim super calmo, né? Pelo menos alguns. Quem me conhece mais? Silvana fala, o pessoal tem que saber melhor quem você é. Tem hora que eu perco a paciência. Tem hora que eu fico irado. Pastor, eu nunca imaginei que você pudesse... Alguns ainda têm espero acabar com essa ilusão hoje. A ira vem. Só que eu sou uma pessoa que tem eu seguro muito a ira. Eu fico até doente às vezes com isso. Mas vem, guardo. Ela vem, a ira vem. Ela quer sair por algum lugar. Mas tem muita gente, talvez como eu, ao invés de extrapolar para fora a ira, segura, e começa a ficar uma pessoa tensa, uma pessoa, às vezes, até com sobe pressão, dá dor no estômago, porque essa ira, essa raiva, muitas vezes tem que sair por algum lugar. Então, a ira pecaminosa, ela se esconde muitas vezes atrás de questões morais, como esse povo. Esse povo estava irado com o povo romano, com aqueles judeus religiosos. Eles estavam... Só que eles tinham um bom motivo, eles tinham uma razão. Eles tinham, sim. Nós somos o povo de Deus, eles são o povo do diabo, e a gente está muito com raiva deles. Só que, às vezes, a gente está escondendo, através disso, coisas que são pessoais nossas preferências. A gente usa a religião, usa a igreja, usa o item moralidade para que as coisas aconteçam do jeito que eu quero. E isso que é o grande problema. A ira disfarçada de boas intenções. A ira que... eu estou pensando no bem do meu filho, por isso... E às vezes, na realidade, você está pensando no seu conforto emocional e não no seu filho. Você está pensando, às vezes, no seu contexto de conforto dentro da empresa, mas não está... A ira que você tem é porque ela está expressando uma maldade, muitas vezes, do seu coração, só que você disfarça isso em boas intenções. Esse que é o grande problema, a sutileza da ira, que se esconde numa moralidade que precisamos pensar um pouquinho. Está me entendendo, gente? Quem está entendendo? Fala, sim, estou entendendo. Está entendendo? Então tá bom. Por isso,
A ira, ela oferece uma experiência intoxicante, sabe o que é? Ela oferece, você fica meio intoxicado com a ira, porque você se sente um pouco Deus. Eu vou resolver esse negócio. Eu sou o legislador, o juiz, o júri, eu sou o que ordena as coisas. Quando a ira vem, você não ouve mais Deus. Você agora é você. Você fazendo aquilo que você quer fazer. Por isso, a ira, ela deixa a gente intoxicado. Porque a gente quer ser Deus. E você não é Deus. A ira que você tem é uma ira pecaminosa. Mas você se justifica, você se respalda em cima de sentimentos seus, que são sentimentos doentios, lá do passado talvez. Tem gente que fica irado porque não sabe nem porquê, mas apanhava do pai, apanhava da mãe. E qualquer situação que surge, apanhava de fora do comum. Vamos deixar esse detalhe. Não era uma correção, era uma agressão. E isso vai gerando na pessoa uma ira. E ela responde tudo com ira. O desprezo que você tinha, a negação que seus pais tinham sobre você. Muitas pessoas então vai gerando isso no coração. E ela é guiada pela ira. Ela responde com ira. Você não pode, é uma pessoa assim, que se você conhece pessoa assim, gente, você tem que andar assim meio... Sabe quando você entra num quintal que tem cachorro bravo? E aí o pessoal assim, o que eu faço? Eu ando, não ando? Eu corro, não corro? Talvez você seja essa pessoa que as pessoas estão andando pianinho perto de você. Porque qualquer coisa que você faz, você já reage. Aí a pessoa fala assim, opa, deixa eu me conter. Vou andar aqui, vou andar no cantinho, não vou fazer muito barulho. Ou se você pegar uma igual a você, gente, é cachorro brigando com cachorro, né? É aquela coisa louca, e ninguém quer saber de nada, é insano a briga de cachorro. E de gato com gato, pior ainda, né? Então, não sei se você é um cachorro ou se é um gato, porque a briga de gato, ela é terrível. Quem já viu briga de gato sabe como é que é. Tem gente, então, irado ao ponto de qualquer situação já responder com ira. Uma resposta dura, uma resposta que machuca, uma resposta que passa por cima das coisas. Nós precisamos olhar hoje, nós estamos nesta manhã expostos à palavra de Deus, porque o Tiago está falando que, ele está dizendo aqui no texto, que porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Eu creio que a ira, ela pode beber, e ela bebe de pecados guardados dentro do nosso coração. Ela é catapultada, ela é impulsionada em cima de pecados que estão guardados dentro do nosso coração. Ela recebe essa energia. Se você é uma pessoa que se viu diante de uma situação de injustiça, mas no seu coração você está cheio da palavra de Deus, o que vai gerar dessa ira será uma ação de transformação da injustiça em justiça. Mas se ela essa ira bebeu num coração cheio de maldade, cheio de pecados, de malícias, de tudo que sair de cima dessa ira será uma resposta pecaminosa, vai multiplicar. Por isso a gente precisa hoje pensar um pouquinho sobre isso. Tiago está falando, sede praticantes da palavra. Hoje a gente vive, gente, um tempo em que a gente gosta de exaltar esse temperamento. Eu tenho um temperamento nervoso, eu sou uma pessoa geniosa. Eu falava com uma pessoa esses dias, ela falava assim, pastor, eu sou uma pessoa muito geniosa.
Eu falei, então eu tenho que ficar meio afastado de você, né? Ah, porque eu sou uma pessoa muito, aí usa nervosa, geniosa, eu sou uma pessoa que tem, alguns já admitem, eu tenho um pavio curto, outras dizem assim, eu fico muito nervoso muito rápido. Eu sou muito temperamental, eu sou muito sensível, mas não de uma forma que a pessoa está se arrependendo. Ela está falando, exaltando. Hoje as pessoas às vezes se exaltam pelo temperamento e pelo descontrole delas. Eu falo, eu sou assim mesmo. Ninguém passa por cima de mim. Eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas não sou capaz. E exalta a violência. E a gente começa a falar, Senhor, aonde nós estamos parando? Onde a gente vai parar com isso? Aonde está o caráter manso e suave de Jesus? A gente precisa pensar nisso hoje. Por isso, eu quero pensar com você como que a gente pode, a ira do pecaminosa, ela é sempre egoísta. Ela vai pensar, vai gerar pecado, egoísmo, falta de controle. Ela nos leva a nos mover no sentido de procurar tirar satisfação de quem me machucou. Normalmente a ira, ela quer se vingar e fazer com que a pessoa sinta aquilo que você sentiu. Ele vai sentir aquilo que eu senti. Enquanto ele não sentir aquilo que eu senti, nós precisamos olhar para isso e parar de cultuar a ira como algo que é bonito, faz parte, deixa o negócio mais legal, e a gente acaba brincando, fazendo brincadeiras, mas você é uma pessoa que é muito complicada. E pessoas que vivem iradas, vivem constantemente iradas, a gente mantém uma distância segura. E a pessoa, então, que vive irada, vive descontrolada, a tendência, porque se você fica muito perto do fogo, qual a tendência? Essa pessoa vai queimar você. Você talvez já queimou muita gente por causa da sua ira. E você vai notando que as pessoas vão se distanciando de você. Por conta da sua ira. Porque você é um fogo que qualquer coisa morde, qualquer coisa queima, qualquer coisa. Por isso, a gente precisa olhar hoje para esse texto e olhando falar assim, o Senhor implantou uma palavra dentro de você. O Senhor colocou dentro de você uma palavra, e essa palavra precisa ser vivida. Não adianta, e Tiago vai trabalhar isso nos próximos capítulos. Não adianta você dizer pela boca que você tem fé em Deus, você tem que mostrar pelas suas obras. Mas, pastor, você não conhece a minha esposa. Eu te dou, fica 3 dias com ela, e você vai me dar razão. Você não conhece o meu marido. Fica 2 dias com ele, você vai ver. Você vai perder, eu estou perdendo a sanidade, pastor. Porque essa pessoa me deixa enlouquecida, enlouquecido. Eu quero pensar um pouquinho sobre isso, porque nós estamos falando aqui de pessoas que temem ao Senhor. É verdade ou não? Vocês querem fazer a vontade de Deus, sim ou não? Então a gente precisa trabalhar com aquilo que a palavra de Deus diz, e não apenas com sentimentos. Porque é muito... Então você tem que escrever uma Bíblia só para você. A Bíblia do irado. Como que está nessa Bíblia? Se alguém pisar no seu calinho,
dê um soco nele. Se alguém não te responder atravessado, arrebenta com ele, moe ele no cacete. Ou, se você está irado com alguém, não fale com essa pessoa, a não ser para destruí-la. Eu quero hoje desafiar, e a gente começa a pensar sobre esse controle dessa ira. A pergunta que a gente tem que fazer, a nossa ira está servindo ao propósito de Deus? Deus está sendo glorificado com essa ira? Porque se é uma ira santa, ela vai gerar frutos de mudança. Onde eu olho a injustiça, eu fico indignado com aquilo. A gente olhando para a situação do Tancredo Neves, Deus gerou em nós uma indignação ao ponto de fazer algo para isso, mudança. E a ira diante da injustiça de crianças sendo usadas para usar no tráfico de drogas, gerou uma ONG que trabalhou com essas crianças. A indignação nossa precisa gerar coisas produtivas. Mas a primeira pergunta é, se você está irado, uma dica. Eu não marquei aqui, mas por que eu estou irado? Você está nervoso? Por que você está tão nervoso? Às vezes minha esposa fala, amor, você está nervoso. E eu não estou nervoso. Eu estou vendo que você está... Gente, não pergunte para uma pessoa nervosa 2, 3 vezes por que ela está nervosa. Porque isso aumenta o nervo dela, né? Mas você está nervoso. Você está nervoso. Não, eu não estou nervoso. Eu já falei que eu não estou nervoso. Mas eu estou ficando agora. Qual o resultado da ira? Qual que é o resultado dessa ira? Você tem que fazer essa pergunta. Essa ira que eu tive resultou em alguma coisa? Essa explosão? Tem dado resultado a minha ira? As pessoas e o mundo ao meu redor estão melhores depois do que eu fiz? Ou estou machucando a mim mesmo e as pessoas à minha volta? Será que eu entendi corretamente aquilo lá? Porque às vezes a gente se ira porque não entendeu direito. Ah, você falou isso. Espera aí. Pergunta de novo para a pessoa. Você quis dizer isso mesmo? Que eu sou um idiota? É só para entender, para me ficar irado ou não com você. Por isso é importante fazer perguntas. É muito interessante que a ira que gera fruto é uma ira quando eu olho para uma situação, quando eu olho a situação de outra pessoa. A tendência de eu ser uma ira mais justa é quando eu olho e falo assim, eu não aceito que isso esteja acontecendo com as crianças. E aí, então a sua ira não é por causa de você, mas é por causa de uma terceira pessoa. Eu não quero que a minha ira seja apenas um reflexo do meu egoísmo por mim mesmo. Mas eu olho para a situação e falo assim, eu preciso mudar isso aqui. Eu fico irado com o país do jeito que está, então eu vou agir de maneira correta. Eu estou irado com a escola que está fazendo isso para os meus filhos, eu vou, não para os meus filhos, mas para a sociedade, vou trabalhar para isso. Podemos ter uma ira justa, aquela que se alinha com Deus. Deus, o senhor está irado com esse negócio? Eu também. Primeiro você pergunta, Deus, o senhor não está feliz com essa situação? Não estou. Então também não estou. Então tenta se alinhar a sua ira àquilo que Deus acha indigno, aquilo que Deus não está feliz. Você está me entendendo? Por isso é importante, nesse processo de controlar a ira, a gente desacelerar. Toda pessoa pode estar irada, mas a pergunta é, o que você vai fazer naquele exato momento? Eu falei isso no domingo passado, respira. Eu falei no domingo passado, dá um tempo. Como que você dá um tempo? Ora. Senhor, eu estou tão irado que eu vou orar. Uma boa pedida é essa, estou irado e vou orar. Estou irado, e eu sei que quem está irado e vai orar demora um tempão
até conseguir se conectar com Deus. Porque você está tão irado com aquela situação que até Deus trazer para você a sua indignidade, muitas vezes, a sua incapacidade, você tem que jogar para Deus, falando, eu vou perder a cabeça com tal pessoa. Me ajuda agora, Senhor. Eu quero sair daqui só depois que eu receber aquela paz. Então, desacelera. Não parte para cima da situação já na hora que você está irado. Recua, fala, eu estou tão irado que eu vou para o meu quarto e vou orar. Eu vou sentar, vou tomar uma água, eu vou desviar o assunto, eu vou conversar, vou contar até 10, até 20, até 30. E tem gente contando até agora, já está no 1 milhão. Por isso é importante esse recuo, esse desacelere. Desacelera. Vou fazer uma brincadeira. Fala para a pessoa, desacelera. Você está muito acelerado. Esse aceleramento aí está deixando o negócio desacelera. Cultive um coração de humildade. Coloque-se no lugar da pessoa que você vai partir para cima. Faça algo que traga a pessoa de Cristo naquela situação. Eu quero dizer para você, a humildade, ela ajuda a ter uma ira saudável. Eu quero dizer para você também que nós devemos aprender a lidar com as frustrações. Nem tudo vai acontecer do jeito que você quer. Sabia disso? E por que tem que acontecer do jeito que você quer? Porque você é o cara, você é a pessoa? Não, tem coisa que não vai acontecer. Tem gente que pensa diferente de você. Tem gente que não gosta de você. Assuma isso, gente. Faz parte da sua... Tem gente que não gosta de você. Tá, sabia? Você sabia, meu irmão? Tem gente aqui... Não falou... Mas tem gente que não gosta de você. E tem gente que vai afrontar você, tem gente que vai cutucar você. Faça o quê? O que eu faço? Vou ficar irado? O problema é dele. Eu não sou uma pessoa fácil. Você pode admitir isso. Por que ele não gosta de você? Eu sou tão bonzinho. Não, você é uma pessoa complicada também. Talvez ele tenha motivo para não gostar de você. Você é um chato. Se você é um chato, fazer o quê? Uma chata. Senão os homens não é só homem, né? Uma chata, talvez você seja essa pessoa. Por isso é importante, eu quero começar a encerrar essa mensagem, trazendo algumas questões fundamentais, que são os textos bíblicos. Nós devemos aprender a entregar nossas frustrações e emoções a Deus. Nós devemos buscar a paz, o perdão e a sabedoria para agir de acordo com o caráter de Cristo. O que Jesus faria nessa hora? Mas o irado gosta muito do texto. Qual o texto que o irado gosta na Bíblia? Quando Jesus chicoteou os cambistas no templo. Esse é o texto preferido do pessoal que é irado. Mas Jesus também chicoteou o pessoal, mas ele também foi chicoteado pelos seus pecados e pelos meus. Essa parte ninguém quer saber. Ele foi crucificado. Ninguém quer saber dessa parte. Só lembra da parte que Jesus chutou as mesinhas, pegou o chicote e bateu em todo mundo. Mas o texto, alguns textos são importantes para a gente ficar firme. Romanos 12, 19 diz assim: Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor. E eu quero dizer isso para você que tem situações que realmente precisam de uma resposta. Mas essa resposta, Deus é quem dará.
Porque se você tomar, vai sair do ponto e vai estar errado. Por isso, Paulo fala em Romanos 12:19. Não se vingue, alguém fez mal para você? Não se vingue dessa pessoa. Deixa para Deus. Ele vai retribuir segundo o que Ele determinou. Porque Ele é justo. No tempo certo, Deus vai fazer isso. E Ele continua. Pelo contrário, se o teu inimigo, aquele que te xingou de idiota, aquele que fez mal para você, se o teu inimigo, aquele que passou você lá na empresa, está tentando pegar o seu lugar, está tentando roubar o seu marido, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se fizeres isso, amontoarás brasas sobre a cabeça dele. Por isso Paulo continua dizendo no 21, não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Efésios, Paulo continua falando em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus, como fosse selados para o dia, com o qual fosse selados para o dia da redenção. E o 31, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda maldade. Porque, pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns pelos outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. E por fim, Paulo falando para o seu jovem discípulo, diz assim, 1 Timóteo 2:8, quero, portanto, que em todo lugar de culto os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsia. Queria que você ficasse de pé. A ira justa de Deus disciplina e traz de volta as pessoas. Toda a ira do Pai contra o pecado, Deus olhou para o mundo e viu todo o pecado e antes mesmo de Jesus nascer, Ele já determinou, eu vou crucificar meu filho por esse pecado que vai surgir. Toda a ira de Deus, Pai, foi descarregada sobre o seu filho. E Ele lá na cruz do madeiro, carregou. Ele foi o alvo da ira de Deus. Deus falou assim, eu vou descarregar toda a ira para que a justiça seja feita. Filho, você vai levar todos esses pecados, toda essa indignação e tudo mais. Por isso o texto diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Assim agora, justificados pelo seu sangue, muito ainda mais seremos por ele salvos da ira. Glória a Deus, porque fomos salvos da ira. A ira que era para cair sobre nós, caiu sobre Jesus. E agora a ira que está no seu coração, por injustiças, por situações que estão fora do seu controle. Eu quero que você entenda que esse fora do controle, está fora do seu controle, mas não está fora do controle de Deus. Ele te deu o Espírito Santo falando assim, vocês precisam ter domínio próprio. Então você não pode dar desculpa, eu não consegui, porque Ele já te deu condições de conseguir. O seu Espírito, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Aquela pessoa que fala, eu não consigo, eu não posso porque eu me descontrolei, é porque você não está deixando o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida. Porque se você deixar o Espírito Santo controlar a sua vida, toda a ira que você tem será direcionada para uma produção de justiça. Eu vou ser mais frutífero,
porque aquilo vai me impulsionar a fazer as coisas corretas. Que Deus te abençoe. Vamos orar sobre isso? Eu não sei se você tem problemas de ira dentro de você, mas hoje Deus pode te dar sabedoria, controle. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode trazer isso. Feche os seus olhos. Senhor, o Senhor sabe como é o meu temperamento, mas o Senhor não só o meu, mas o Senhor sabe também como que é de cada um aqui. O Senhor sabe a história de cada um. O Senhor sabe as marcas que cada um recebeu na sua vida. E essas marcas muitas vezes respondem a agressões de maneira irada, de maneira nervosa. Mas existe também, Senhor Deus, diante de nós um pecado que habita dentro de nós. Esse pecado, Senhor Deus, que nos leva a querer defender a nossa honra, defender o nosso nome, defender as nossas posições. Senhor, tudo já foi entregue diante de Ti. Nós já morremos para o mundo para vivermos para Ti, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu peço que o Senhor venha com Teu Espírito Santo e nos liberte de toda a ira descontrolada, de ira desmedida, ira pecaminosa. E nos faz, Senhor Deus, mansos e humildes como o Senhor é, perdoadores como o Senhor é, passivos e pacientes como o Senhor é, para que a gente lance toda indignação, toda ofensa a Ti, Senhor, porque Tua palavra diz que o Senhor é justo e vai retribuir segundo a Sua justiça. Ó Deus, nas minhas mãos eu quero hoje levantar livres de toda ira. E eu queria que você fizesse esse ato diante do Senhor. Fala, Senhor, eu quero levantar as minhas mãos. Levante as suas mãos agora. Mas eu quero que as minhas mãos sejam livres de toda a ira. Eu quero que, Senhor Deus, as minhas mãos ajam para gerar transformação nas vidas. Eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor derrame sobre cada um a capacidade do Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito. E que sejamos uma comunidade marcada por um coração controlado e dominado pelo Teu Espírito. Nós oramos